Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Já inicio esse episódio lembrando a você para curtir e compartilhar este episódio e os demais que você assistir com quem você ama e gosta. É a forma mais eficaz que nós temos de chegar a mais pessoas e distribuir um conhecimento fantástico que nós estamos gerando aqui com profissionais que sabem o que estão falando. Hoje nós estamos recebendo aqui a Camila Ragazzini. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A Camila Ragazzini aceitou o nosso convite. Ela teve alguns probleminhas para vir em outro episódio que a gente programou de fazer antes, né? Mas graças a Deus tudo resolvido. Tudo bem, vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas como é rotineiro, faremos aqui um preâmbulo com o seu currículo e abriremos o espaço para você falar um pouquinho sobre você, tá bom? Então, Camila Ragazzini, ela fez MBA em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Taubaté, pós-graduação em Saúde Mental e Integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Funcional e Integrativa, especialização em Terapia do Esquema na Faculdade IANH de Novo Hamburgo e especialização em Trauma pelo Instituto Trauma Sinapse. Muito legal mesmo. Bom, o arroba da doutora é arroba Camila, com um L só, tá certo? Ragazzini, com I no final. Arroba Camila Ragazzini. Por favor, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho, ter um bate-papo legal. Fale um pouquinho sobre você, como chegamos até aqui, a especialização e tudo mais. Beleza. Marcos, primeiro, obrigado pelo convite, pela paciência. Que isso. Me aceitar aqui nesse dia. Falar de mim é falar, hoje, quem sou eu, né? É falar de quem eu fui e da minha história. Uhum. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é sobre trauma, principalmente, né? Uhum. Bom, eu, rapidamente, para que a gente possa introduzir sobre trauma também, eu sou a filha mais velha de mais 2 irmãos. Minha mãe tratou durante anos uma sinusite de forma não tão correta. E assim que o meu irmão mais novo nasce, ela tem uma convulsão e ela descobre um câncer no cérebro. E desde o diagnóstico da minha mãe até o dia da morte, inclusive o prognóstico de um médico era de meses de vida e ela viveu por anos, porque ela é uma referência de muita fé, uma mulher de muita fé. Então ela dizia que ela ia ter que ver esse filho mais novo, o caçula, meu irmão caçula, viver mais independente. Ela viveu 6 anos, eram meses de vida e ela viveu por 6 anos. Mas dentro desse período, do diagnóstico de câncer dela até o falecimento dela, aqui aconteceram muitos eventos traumáticos, não só para mim, quanto para os meus irmãos. Um dos eventos ali você está aqui conversando, né, almoçando com a mãe, de repente ela tem uma convulsão. Por repetições, né? A ausência dela para fazer o tratamento, ela fazia no Hospital das Clínicas, na época em São Paulo. Aí acontece o divórcio dos meus pais e entra a minha avó. A partir desse momento, para cuidar da minha mãe, a nossa casa virou a casa da sogra, literalmente. A casa em quem entravam eram tios, primos, a gente não tinha mais privacidade. E foi nesse momento que eu passo por um abuso sexual, né? E não foi uma vez, foram várias vezes. E diante disso, que ninguém sabia, porque é importante falar isso, né? Uma criança, na época, eu era uma criança viver abuso, ela acredita que ela é errada, que tem alguma coisa errada, que é ela a responsável por isso. E é claro que ela vai ficar quieta. Se o foco era o tratamento da minha mãe, quem é que estava protegendo essa criança? Não tinha proteção, né? E isso acontece diariamente, dezenas de vezes, o tempo inteiro, para muitas famílias que nem sabem o que está acontecendo. Então foi divórcio, o abuso, as convulsões, e nesse momento, nesse período entre o diagnóstico e o prognóstico dela até a morte, ela fez uma promessa de que queria que eu fosse freira. Entendi. A minha mãe era de muita, muita fé. E eu cresci, então, fui crescendo com ela, acreditando que eu tinha que salvar a minha mãe dentro de um convento. Né? Entendi. Fui me preparando para isso. Quantos anos tinha nessa época? O diagnóstico dela, eu tinha 6 anos, até o falecimento. Eu tinha 11. Ela faleceu, você tinha 11 para 12.
E quando ela falece, o meu pai volta. Então a gente não tinha conexão nenhuma com ele. Né? Dentro do limite de consciência, com o que ele podia. Ele tinha 33 anos, era muito jovem para Deixa eu cuidar de só 3 filhos. organizar isso na minha mente. Mas só para eu entender, então sua mãe, ela teve esse problema aí da sinusite e tudo mais, depois vocês mudaram para casa da sua avó, foi Não, isso? a avó veio morar A com a avó gente. veio, e aí seu pai saiu, foi isso? Não, divorciou. Quando eles divorciaram, minha então. avó veio e tinha o diagnóstico dela, precisava de ajuda. Tinha 3 filhos, né? E aí vocês ficaram convivendo ali Com mãe, a avó, vó, filhos. Filhos. Entendi. E ela sempre ausente, porque ela tinha que tratar. Várias foram as cirurgias. Então e ela nesse tinha que se ausentar. intercurso você foi abusada? Sim, várias vezes. Nossa. Dentro de casa. E não tinha quem pedir ajuda, né? Não tinha como fazer. E aí ela faz essa promessa de que ela queria viver mais e para isso eu tinha que ser freira. Então foi uma responsabilidade muito grande. Depois a gente vai falando sobre isso se você quiser, mas nesse momento são formados não só traumas, mas crenças, ou seja, forma de interpretar. Quem sou eu? Como são as relações, como é a carreira, enfim, tudo a partir desses eventos. Peço desculpa porque eu te interrompi. Você estava falando que aí seu pai voltou e vocês não tinham o menor contato. Não, a gente não tinha relacionamento. Eram raros os relacionamentos, os contatos, né? Finais de semanas a cada mês, enfim. E dentro desse nível de consciência dele, com 33 anos só, ele se vê com 3 filhos, tendo que trabalhar. Então, ele saía no domingo para trabalhar em Sorocaba. Eu ficava com os meus irmãos, com 12, 13 anos, com os mais novos, para cuidar desses irmãos durante a semana. Então, a filha mais velha, por que eu estou falando dessa história? Né? Porque ser a filha mais velha, além de todos esses eventos, traz uma responsabilidade muitíssimo grande. Muito grande. E tudo isso traumatizando sem que ninguém soubesse que eram traumas. Né? Por isso, a partir da minha história, eu vou buscar informações tanto para me curar quanto para ajudar as pessoas. E ninguém sabia nesse ambiente inteiro que você tinha sido abusada? Não, ninguém fazia nem ideia. Na verdade, a esposa dessa pessoa, sim, mas a esposa da sabia. pessoa sabia. Ela via em alguns momentos os indícios, né? Mas foi tão necessário hoje, Marcos. Eu olho para isso, parece que é uma história de uma outra pessoa. Isso é muito interessante, um assunto que eu gostaria de falar. Porque foi uma dissociação, a gente dissocia dentro de um trauma para poder continuar a vida. E nesse momento, quando eu vou contar minha história depois de toda a desensibilização de todos os traumas, e é constante, o fato de hoje eu atender pacientes que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Porto Alegre, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser retraumatizada por contaminação. Você imagina você ficar o tempo inteiro não só vendo vídeos, mas ouvindo a dor do outro. Sim. É claro, eu tenho que fazer supervisão, precisa disso, um psicólogo precisa de supervisão. Claro. Mas é gatilho traumático que fica se retroalimentando. E essa supervisão que você falou, que é um psicólogo do psicólogo? É o psicólogo do psicólogo. Só um esquema de pirâmide, né? Então, já ouvi falar sobre esse esquema. É isso psicólogo, aí. Psicólogo. A gente vai voltar no assunto do Rio Grande do Sul. Acho que nós temos bastante coisa para conversar aqui, mas eu vou usar este momento para quase como uma terapia minha. Peço a permissão. Será um prazer. Muito interessante o que você falou sobre essa questão de você olhar para o passado e parecer que não foi você que viveu aquilo. Pelo menos foi essa a impressão que deu. Sim. Óbvio, em níveis muito diferentes, mas quando eu fiz faculdade, eu tive uma história muito complexa na faculdade. Não envolveu abuso nem nada do tipo, mas eu tinha uma condição financeira paupérrima. Tem umas histórias assim, vou contar uma apenas, que eu morava numa casa que tinha 5 quartos e 2 janelas. E quando eu fui, meu pai não tinha tanta condição assim de bancar a faculdade. Tinha, né, ali, a gente conseguiu fazer, tanto é que eu estou formado, mas havia uma dificuldade bem importante. E eu botava em cima de mim um peso muito grande, do tipo, olha, eu não posso gastar dinheiro porque o dinheiro já é contado e o que eu tenho pouco eu não posso pedir mais, ponto final. Então, e a inflação no Brasil, a gente sabe, ia comendo as coisas, a especulação imobiliária aumentando. E aí, em um determinado momento, eu fui para uma república, essa república, no caso, que tinha um quarto que ele estava vazio, justamente porque ele era praticamente inabitável. Isso é só uma das histórias, né? Claro. E lembro que quando chovia e minava a água, então o quarto era meio que um escorredor da água de chuva do telhado. Então, eu dormindo e a água da chuva passando embaixo da minha cama, indo para o lado de fora. Assim, não me arrependo nem um pouco, tá? Eu acho que me formou com um caráter muito bom, acho que foi uma história muito legal. Mas quando eu conto isso, parece que eu estou contando a história de outra pessoa. E todas as outras histórias que eu tive, algumas histórias pesadas no Rio de Janeiro,
sempre que eu conto, parece assim, eu estou contando a história que Sério. alguém contou, eu não estava lá. E por que isso acontece assim? Tem alguma explicação? É uma dissociação. É como se nós, pela sobrevivência, precisássemos separar aquilo que trouxe muita dor. Inclusive, a partir desse evento, que pode ter sido, sim, traumático, você precisou dissociar, gerar uma nova forma de olhar para isso para continuar sobrevivendo. Então, contar essa história e já totalmente dissociado pode ser um bom sinal que essa dissociação foi positiva, essa dissociação te trouxe até aqui, ou precisamos olhar para isso, né? Precisa ser olhado para isso, que pode trazer ainda gatilhos e sintomas, ansiedade, palpitação, enfim, cada caso é um caso, mas essa dissociação é a pura sobrevivência. Entendi. Como é que, e depois a gente pode falar disso, mas existe um ciclo traumático. Eu posso olhar para aquela água, a água passando por debaixo da minha cama, com um ambiente totalmente fechado, eu ali sozinho, tendo que estar ali. E esse ciclo fala, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar sair dali. Tem como sair dali? Tem como resolver? Não tem. Aí a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa eu vou tentar um engajamento. Esse engajamento com a água não acontece. Eu estou batendo no barranco, eu não vou tentar um engajamento social com o barranco. Entendi. Eu não vou tentar um engajamento social com a água que está já no meu joelho. Eu vou para a terceira etapa, que é lutar ou fugir. Entendi. Eu consigo lutar ou fugir dessa situação de novo? Não. Aí eu vou para o último, que é o trauma grandão, que a gente chama um trauma muito forte, que é congelamento. É nessa hora do congelamento que, primeiro, a gente cria uma memória procedimental. O que é isso? Eu vou começar a ter gatilhos. A partir do momento que eu sinto o cheiro, eu posso ter palpitação. No momento em que eu vejo um quarto parecido numa imagem, numa foto, com aquele quarto que eu já dormi, que eu fiquei, eu posso ter mais algum sintoma. Então, é uma memória procedimental que vem junto com neurônios STEPs, ou seja, qualquer sinal de perigo, eu vou paralisar de novo. Trava. Numa fala, num sono que eu não tenho muito bem, não consigo descansar, não consigo dormir, aquela imagem fica rodando, né? E isso é o ciclo do trauma. Então, a dissociação ela é positiva para que eu continue a vida, mas pode ser que alguns gatilhos que não aparecem no mesmo ano, Marcos, pode ser que demore 10, 20 anos, qualquer imagem parecida pode me trazer a mesma sensação. Eu paraliso, travo. Teria que fazer um trabalho numa cidade que é parecida com a cidade que eu passei por isso. Eu não consigo ir. Eu não saio de casa. Entendi. Várias são as possibilidades aí. Comigo isso não aconteceu muito não. Só fazendo um paralelo, não era só questão de água. Eu lembro, por exemplo, que no dia que Itaipu parou de funcionar, teve uma época que o Itaipu caiu. Eu estava dormindo nesse quarto. E ele, quando chovia, ele passava água embaixo e quando era calor demais. Então eu dormia com o colchão molhado e acordava seco. Caramba! E eu molhava o colchão, não era de suor, não. E aí eu lembro que eu tinha um ventilador e tal, consegui comprar um ventilador e o ventilador funcionava lá e tal. Na hora que Itaipu caiu a energia, acabou a energia no Rio de Janeiro. E aí eu acordei. E a única coisa que eu tinha um radinho de pilha que meu pai tinha me dado, eu falei, mas olhei pela janela, tudo escuro, né? Aí liguei o radinho e estava lá escutando que Itaipu tinha caído. E foi assim, imediato, porque era tão quente que o ventilador desligou e eu acordei. Meu Deus. Uma coisa assim, mas não tem o menor problema, visitei o Rio de Janeiro depois, então tá tudo tranquilo. Certo, que bom. Mas não é sobre mim. Vamos voltar nessa parte do trauma aí que você falou sobre, inclusive, o Rio Grande do Sul. Agora você está atendendo pessoal de lá? Pacientes que já eram de Porto Alegre, são de Porto Alegre, estão ali. Tem o Instituto Trauma que a gente vai, depois de 45 dias, começar a atender. A gente faz né? A gente começa a dar segurança para essas pessoas, para quem pode estar lá, psicólogos, profissionais da saúde que podem estar lá. Excelente, mas a gente vai começar também o trabalho né, acolhimento, nos primeiros dias, nas primeiras horas, e depois de 45 dias, que é onde se instala, se tiver que se instalar realmente, o transtorno de estresse pós-traumático. E tudo vem à tona, sintomas mais desafiadores depois de 45 dias. 45 dias. Esse é Mas esses tempo. Sintomas mais desafiadores são o quê? O choque de Aquelas realidade? Quando você está deitado, você está tentando dormir, vem imagens que ficam se repetindo, você não consegue dormir, a ansiedade é de paralisar. Porque eu ter ansiedade para gravar um podcast bem gravado, para fazer, para servir, para contribuir, vai me gerar uma certa ansiedade. Me atrasar para um compromisso que é tão importante para mim, né, pode me gerar ansiedade, porque é importante. Mas em que nível? O nível de paralisação desse ser humano?
que ele começa a somatizar em, por exemplo, doenças, né? A própria fibromialgia, para alguns casos, não são todos, cada caso é um caso, traz uma inflamação, traz tanta dor que pode ter como causa o trauma, né? Sim. A depressão, a ansiedade, então, generalizada, o próprio pânico. Uma vez eu atendi uma senhora, ela me procurou porque ela estava tendo crises de pânico. Do nada, ela dizia, né? Do nada eu tô tendo, Camila, eu nunca tive nada, eu sempre cuidei da minha saúde. Mas, até que nós investigássemos, até que a gente, com segurança e proteção, porque uma pessoa que a gente não sabe que está traumatizada, a gente precisa de muito relacionamento terapêutico, de que o outro se sinta protegido, para que ele possa se aprofundar ou em cenas traumáticas que ele se lembra, porque normalmente não se lembra, né? Ou em gatilhos. Camila, eu tô no shopping e de repente eu começo a ter sintomas de muita ansiedade, eu acho que vou morrer, eu preciso de ajuda e tenho certeza que vai morrer, enfim. E ela me procurou por isso. E a gente produzindo, né, trabalhando isso, esses sintomas dela, ela consegue fazer uma conexão, Marcos, entre quando ela era jovenzinha, ela ia trabalhar de bicicleta, ela ia para o trabalho de bicicleta. E uma vez um rapaz parou ela com a bicicleta, roubou tudo que ela tinha, ela foi assaltada. E era um rapaz que usava boné vermelho. E aquele gatilho, aquela informação fica na pessoa. Entendi. A amígdala, ela é como uma anteninha captando qualquer possibilidade de perigo. E quando ela começou a ter esses sintomas, ela não fazia essa conexão, ela não sabia, ela estava no shopping, andando com o netinho dela, e ela via pessoas totalmente, uma diferente da outra, mas chamou a atenção um homem que estava com um chapéu. E provavelmente esse chapéu era vermelho, né? Era mais parecido com aquele rapaz que foi roubado. Então, a gente não tem isso claramente, conscientemente, mas a gente tem indícios, a gente pode investigar, a gente pode se aprofundar. E, de novo, Marcos, é muito desafiador porque uma terapia onde análise junguiana, por exemplo, onde eu vou trazer mais e mais informações. Relata para mim como foi você, que a água estava subindo. Não pode, isso não pode acontecer. Entendi. Porque eu vou produzir mais noradrenalina e vou reforçar a mesma memória traumática, né? É um desafio absurdo lidar com isso aí. Todo evento traumático coloca essa pessoa em desproteção. Então, ela não pode, de uma forma, trabalhar a linguagem e colocar essa pessoa em desproteção de novo. Né? A gente tem que ir por uma via muito mais corporal. Sim, entendido. Só para deixar claro aqui, a gente está falando com pessoas que entendem da área da saúde, leigos também. A amígdala que ela falou, gente, não é a amígdala dentro da garganta, não é a amígdala cerebral, tá? Então, a gente tem uma amígdala dentro do cérebro também, e ela é responsável por situações de decisão de fuga, de luta e tudo mais. E aí, quando existe uma alteração desproporcional, me corrija se eu estiver errado, quando você tem um estímulo desproporcional, ao invés de você decidir sobre fugir, por exemplo, você trava. E é aí que vem a crise de pânico. E é dessa amígdala que surge isso. Exatamente. E aí existe todo um trabalho, que a doutora obviamente faz muito bem, para poder corrigir essa parte. Você falou sobre a fibromialgia, puxando um pouquinho para a minha área, eu atendo a parte de reumato, né? Eu percebo muito isso na fibromialgia, mas existem outras patologias também que têm muita correlação. Engraçado que na reumato a gente consegue meio que definir nichos para cada doença. Então tem as doenças das pessoas mais estressadas, tem as doenças das pessoas mais angustiadas, tem as doenças das pessoas com trauma. Engraçado que na maioria das vezes em que tem trauma de fato envolvido, existe uma classe de doenças que a gente chama de colagenoses, esclerose sistêmica progressiva, algumas dermatomiosites que tem muito a ver com isso. E é muito difícil na minha lida diária, porque quando você vê assim, e está tendenciando para esse tipo de diagnóstico, eu já fico pensando assim, meu Deus do céu, e agora, como que eu vou entrar nessa parte para tentar, porque você tem que tratar o todo, não é só remédio, né? Por exemplo, existe o gatilho imunológico, que é o que faz a doença acontecer, mas também existe aquela parte do gatilho externo. Até que ponto, né, essas rememorações que você falou, que imagens que trazem aquela lembrança não podem reativar a doença? Retraumatizar. Exato, e para retraumatizar. E para você pisar nesse solo, pelo menos para mim que não tenho essa formação, é muito difícil, porque faz parte da minha avaliação
chegar no momento de fazer um diagnóstico complicado como esse e falar, peraí, mas e aí? E como foi no passado? Você tem alguma história, tem alguma angústia e tudo mais? E é muito corriqueiro que vem as situações abusivas, às vezes situações problemáticas, principalmente com não aceitação me fugiu a palavra, mas a decisão da sexualidade da pessoa, né? Homossexual, a família não aceita e aí acaba desenvolvendo a doença. E aí é muito interessante que haja profissionais como você, justamente porque aí o tratamento ele se torna meio que completo. Porque enquanto não houver uma melhora desse padrão psicológico, certamente os remédios, as medicações não farão efeito. E esse tipo de doença, estou me estendendo um pouco, eu sei disso, mas esse tipo de doença, ele geralmente faz gatilhos. Então você fica um período bem, no momento em que você tem uma reativação, a doença acelera de uma maneira assim que você meio que perde a rédea mesmo. Perfeito. E aí até pegar lá na frente demora. Então esse tipo de controle, se você está assistindo isso aqui, tem esclerose sistêmica ou conhece alguém que tem, ou qualquer doença que se encaixe nessa classe de colagenose, dermatomiosite, por aí vai, por favor, se não conversou sobre trauma, não precisa nem entrar no assunto, porque também é uma coisa que deixa para quem é profissional. Mas recomende, né? Isso. Poxa, se você tiver alguma coisa, procure ajuda, porque isso faz uma diferença absurda no tratamento. Perfeito, Marcos. Muito legal mesmo o seu trabalho, muito interessante. Eu queria voltar um pouquinho só, porque assim, você contou a sua parte de trauma e tudo mais, do abuso, mas e aí? Como foi que você conseguiu remar para fora disso? Isso. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente fazer continuar, né, esse raciocínio. Quando a minha mãe falece, eu tenho de 11 para 12 anos, eu faço uma reclusão, eu vou para o quarto escuro. Eu quando fico ela lá, faleceu. Ela faleceu, meu pai vem, e aí eu me separo, me isolo. Isso também é um sintoma de trauma. Me isolo num quarto, fico por dias escutando Legião Urbana e Alanis Morissette. É só depressão, Marcos. Ali começava. E ainda recebia um copão diário da minha tia. Aí não tinha jeito. De suco de maracujá concentrado. Então era só dormindo, né? Até que, em algum momento, escutando Legião, Alanis, mas enfim, alguém me leve, eu não sei de verdade, eu não me lembro, eu não toco nesse assunto, meu pai não gosta muito. Hoje ele é um grande parceiro, um grande amigo, mas na época a gente era bem distante. Ele tinha as condições dele, né? Ele fez o melhor que ele pôde. E alguém me leva para a terapia. Nesse momento, eu tenho certeza... Não me lembro, Marcos. Alguém me resgatou. Não sei se foi minha madrinha, não sei se foi um tio, porque ali entrava e saía gente o tempo inteiro. Era literalmente a casa da sogra. Me leva para a terapia e ali eu tenho certeza que tinha uma ligação comigo. Eu precisava fazer aquilo que aquela psicóloga fazia. Eu nunca mais encontrei Helena, nunca mais encontrei ela. Quem sabe um dia, se ela me ver, Helena, preciso te reencontrar. Sabe o sobrenome dela ou não? Não me lembro. Eu era muito pequena. Pequena, adolescente, né? Mas foi aqui em São José. E ali eu começo a ter certeza que é aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Puxa. E começo, obviamente, né, pensar em ir para um convento. Fujo de casa um dia, levo a minha malinha para o seminário que tem aqui em São José, que só tem seminário de homens, padres, enfim, não me aceitaram lá, volto para casa. Meu pai descobre. Mas espera aí, você foi para o seminário por... Não, para fugir de uma situação. Sua mãe tinha... A minha mãe já tinha falecido. Tá, mas ela tinha feito uma promessa. Tinha promessa que eu ia ter que ser freira, para ela poder viver um pouco mais, né? E aí você fugiu para tentar virar freira ou não? Porque a relação com o meu pai naquela época, quando ele voltava de viagem, Marcos, então ele ficava a semana toda fora. Ele trabalhava em Sorocaba porque ele tinha que fazer esses filhos sobreviverem. Financeiramente também era muito desafiador. Exato, né? Então, quando ele voltava, a relação com um homem que a gente não tinha muito contato, não tinha afetividade, era muito desafiador. E aí eu falei, não aguento mais. Aquela rebeldia de adolescente que estava já depressiva, foge de casa e vai para o convento, para o seminário, querendo viver num convento, fugir daquela realidade. Mas não me aceitaram, tive que voltar para casa, Max. E aí me levam para a terapia. E eu encontro ali uma saída. Eu consigo ver que aquilo ali era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Algumas pessoas diziam que, quando eu falava que eu queria fazer psicologia, diziam que isso não ia dar dinheiro, que eu ia morrer de fome. Eu até tento fazer ciências da computação. Antes de 2000, eu começo a faculdade de psicologia em 2000 por conta de... Eu não posso morrer de fome. Vou fazer ciência da computação. Mas era insuportável ir para as aulas, né? Era só máquina, não tinha relacionamento. Não era o meu propósito.
E aí eu entro para a faculdade em 2000, me formo e começo, então, a fazer a minha carreira, Marcos, dentro de empresas. Desde o primeiro ano de faculdade, eu fazia estágio em empresas na área de treinamento. Desenvolvimento de pessoas era o que eu mais amava fazer, dar treinamentos e tudo mais. Crio minha carreira até 2013. 2013, saio e vou empreender, vou ser autônoma. E aí eu começo a dar aula em faculdade, começo a treinar pessoas dentro de empresas, e ali eu começo a ver pessoas em sofrimento, inclusive dentro de empresa. E junto com a minha faculdade... Por causa do ambiente corporativo e de fora também. De tudo, porque o ambiente é um grande engatilhador. O ambiente é o que vai te curar muitas vezes ou vai te adoecer ainda mais. Né? A epigenética demonstra e prova isso. Tudo bem, você pode ter ali um gene, você pode ter uma informação, né, hereditária, mas o que vai engatilhar é o ambiente que você vive, as pessoas que você convive, as trocas que você tem. E, obviamente, eu fui vendo que no ambiente corporativo tem muita dor, tem muitos relacionamentos com pessoas traumatizadas que não funciona aquele relacionamento. Então, em paralelo, vou dando aula, vou treinando empresas e começo a clinicar, depois de 2013. E, apesar de ter tido uma resistência com a clínica, porque eu sabia, e tudo tem sua hora também, né, Max? Mas eu sabia que eu ia entrar em contato com mais dores. Ali eu começo... Isso deve ser um desafio. E você pegar casos parecidos com o seu deve ser meio complicado demais. De negligência. Eu já atendi crianças, filhos de pacientes meus por indicação, mas não atendo mais crianças. Mas tem casos de muita negligência emocional, principalmente, né? De muita negligência, enfim. E aí eu começo a clinicar e quero clinicar até o último dia da minha vida. Eu sei que o servir hoje que eu faço é muito mais para a minha cura do que para, se é que eu posso falar isso, né? Do que para a cura de um paciente. E é desesperador quando você não consegue ajudar esse paciente, quando você não tem recursos, técnicas, que durante muito tempo eu fui muito para o cognitivo para tratar trauma. Não existe isso. Não dá para você ajudar um paciente só com a linguagem. Só não, é muita coisa também, mas pela linguagem. Você tem que trabalhar, por exemplo, nervo vago. Você tem que estimular a tonicidade desse nervo vago. Você tem que dar recursos para o paciente quando ele está engatilhado, que ele não consegue nem fazer uma ligação para você, de conseguir estimular esse nervo vago. E é possível. Explica para a gente mais sobre isso, para quem está assistindo, para entender sobre a correlação do nervo vago. Steven Porges é uma das referências, um dos nomes que criou a teoria polivagal. E ele provou, e ele tem provado cada vez mais, que não é só o pensamento que gera um sentimento e que gera um comportamento, mas a gente pode estimular o nosso próprio corpo, a gente pode trabalhar com ferramentas mais corporais, estimulando o nervo vago. A gente pode fazer uma técnica, se você quiser aqui, que pode estimular novas emoções, melhores emoções, naturalmente novos pensamentos e desengatilhar a nossa amígdala. É trabalhar nervo vago. Então, não existe só o simpático e parasimpático. A gente tem o vago ventral e o vago dorsal. Trabalhar todo esse sistema que Steven Porges reconhece e traz isso para a gente, principalmente para quem trabalha com trauma, é uma grande saída. Porque falar de um trauma ou retraumatizar só vai piorar a situação. Entendido. E a gente precisa ir para um caminho muito perigoso. Não tem como. Você traz uma dor e a gente não tem um relacionamento ainda de confiança terapêutico, e você só vai piorando, e você para o processo terapêutico, por exemplo. Você não conseguiu ajudar esse paciente, você só piorou a situação, e muitas vezes por falta de conhecimento. Sim, né? sim. E tem outros caminhos, né? Além da linguagem. Sim. Tem como, por exemplo, dentro da coerência cardíaca, o HeartMath é um instituto que prova que através da coerência cardíaca, além do nervo vago, a gente faz ativação de nervo vago também, através da coerência cardíaca, que tem o coração que tem 40 mil neurônios que levam informações para o nosso cérebro, a gente consegue entrar no parasimpático ou no vago ventral. E a gente não produz mais aquela noradrenalina ou vai diminuindo. Por quê, Marcos? Veja, quando a gente está engatilhado com trauma, engatilhado com um estímulo ali muito, que vai fazer a gente produzir noradrenalina, essa noradrenalina ela vai ficar 26 horas no nosso corpo. Se a gente não tem ferramentas, não tem recursos para trabalhar com isso, a gente se sente mal, mais mal a gente fica. E se a gente começa a produzir, por exemplo, através da coerência cardíaca, mais ocitocina, mais dopamina, mais beta-endorfina, a gente vai
produzindo água para apagar essa noradrenalina, que é o fogo. E por 2 horas, pelo menos 2 horas, a gente começa a se sentir bem. Aí a gente começa até a poder pensar uma saída para aquele desafio que a gente está vivendo. Mas se eu tenho mais estímulo doloroso, mais engatilhado, por mais 26 horas, produzindo mais noradrenalina, a gente tem mais fortalecimento dessa memória. Então, trabalhar com trauma é trabalhar quimicamente. Eu preciso produzir hormônios, eu preciso produzir neuromoduladores que possam apagar essa fogueira, esse fogo que está ali acionado. É o que vai acontecer agora no Rio Grande do Sul. Eles ainda estão na sobrevivência, buscando ali a sobrevivência, ter um lugar para dormir, para comer. Os sintomas maiores virão depois de 45 dias. Aquela imagem que não sai, aquela impossibilidade. O que é que eu faço agora para fazer dinheiro? Não sei. Como é que está o meu relacionamento? Destruído. Né? Então, é aí que a gente precisa entrar de forma inteligente quimicamente, sabe? E não só conversa, né? Não só a linguagem. Muito, muito legal. Você falou que a gente consegue fazer um exercício de estimulação da parte do nervo vago. Conseguimos. Mas, como as pessoas estão muito curiosas, eu vou aproveitar para fazer o meu merchan neste momento. Perfeito. Tá? Então, você está assistindo o Papo 20 com a doutora Camila Ragazzini. O arroba dela é arroba Camila Ragazzini, com o i no final. Mais uma vez, vou pedir para você curtir e compartilhar esse episódio com quem você ama e gosta, porque aqui, como vocês estão vendo, o conteúdo é de qualidade. Nós não trazemos aqui aventureiros apenas para ficar ganhando curtida, like, nada do tipo. O que nós queremos é transmitir informação com qualidade. Às vezes você fala assim, poxa, mas Papo 20, beleza, fala dessa 20 Medical Offices. O que é a 20 Medical Offices? Bom, a 20 Medical Offices é um cowork voltado para a área da saúde. Então, se você está assistindo ou conhece alguém que está assistindo aqui também e que é profissional da saúde e que tem interesse num lugar de qualidade para atender, 20 Medical Offices. São 20 salas voltadas para o atendimento geral. São 3 salas para procedimento e 4 salas voltadas principalmente para o atendimento com o que a doutora Camila faz, relacionado à parte de psicologia, psiquiatria também, se quiser, que aí o ambiente é mais acolhedor, digamos assim, não que os outros consultórios não sejam, porque são maravilhosos, mas aí tem toda uma parte de luz, tapetinho, assim, é uma coisa realmente maravilhosa. Além disso, na recepção, nós temos, não só pela recepção, mas espalhado pelo espaço inteiro, nós temos muito conteúdo voltado para a área do renascentismo, arte. Então você vê fotos de obras do Michelangelo, fotos de obras do Leonardo da Vinci, tem aqui esse cenário maravilhoso que vocês estão vendo. Então é isso, ambiente acolhedor. Meu nome é Marcos Moreira, eu atendo reumatologia também aqui na 20. Se você quiser acessar o Instagram do Papo 20, @Papo20. Se quiser acessar o meu Instagram, ficarei extremamente envaidecido e orgulhoso com isso. O meu arroba é @reumato.marcos.moreira. E é isso, estamos conversando aqui com a doutora Camila Ragazzini. Esqueci de falar do arroba do 20 Medical Offices, que é arroba 20 Medical Offices. E o 20 é de Leonardo da Vinci, VINCI. Beleza, não estou bom para participar de programa de soletração, não. Mas tudo bem. Vamos lá, estávamos falando aqui, ela falou algumas coisas relacionadas à estimulação e dando um resumo muito, muito superficial, é o seguinte, existem situações que você não vai conseguir controlar, que são essas coisas do parasimpático, em que o seu corpo está mandando ali no subconsciente, você não tem uma capacidade teórica de imperar sobre aquilo. Mas existem técnicas em que você consegue... Isso. fazer. O objetivo é a gente entrar em parasimpático, né? Parar o simpático, que é a luta e fuga e aquela aceleração que eu preciso acessar, preciso ativar quando eu estou na academia. Eu preciso ativar o simpático para quando eu preciso de mais energia, atividade, precisão, eu preciso dessa agitação. Mas a gente tem que entrar no parasimpático para a gente poder dormir, para a gente relaxar, para poder ter novas ideias, criatividade, pensar de forma diferente. Né? Certo. E isso... A gente precisa colocar esse paciente mais em parasimpático ou administrando melhor a hora que entra em simpático e parasimpático. Claro que ele não vai saber, que não precisa saber disso, né? Mas a gente tem que ajudar que ele administre melhor isso. Maravilha. Essa questão do nervo vago que você tinha falado que a gente conseguiria fazer. Vamos fazer. Bora fazer? Bora fazer. Devia ter feito isso com você no comecinho, né? Deveria. Porque você estava... Hoje eu cheguei meio estressado aqui. Meu celular deu problema, gente. E aí eu comprei um celular novo. E aí eu fui colocar o celular para despertar. Só que aí ele vem com a configuração de segunda a sexta. E hoje é sábado. Puxa vida, Marcos. E aí, na hora que eu abri o olho, eu já abri o olho e falei, nossa, pai. Tô atrasado. Prisioneiro e vim aqui.
triloco, mas em homenagem ao povo do Rio Grande do Sul, triloco, mas Isso, boa. força para vocês, gente, vai passar. E se precisarem, doutora Camila Ragazzini. Vamos fazer, dá para fazer agora? Dá para fazer. É importante a gente saber que o nervo vago, por que é vago, né? Por que começaram a falar de nervo vago? Porque não se sabia onde começava e onde terminava. E ele enerva o nosso corpo praticamente inteiro, né? Saindo bem do centro aqui, da base do occipital do nosso cérebro e vai até as vísceras, lá embaixo. Então, quando a gente está muito ansioso e muito agitado, mesmo sem saber qual é o gatilho, por exemplo, ou eu preciso estar mais relaxado, eu posso fazer com você, Marcos? Por favor. Eita, vamos. Não vai ter nenhum problema, não? Não vai ter nenhum problema, você vai ficar bem, tá? Você vai colocar as duas mãos atrás aqui na nuca, você pode puxar um pouquinho mais o cotovelo para dentro, para frente. Aqui? Isso. Só que você não vai mexer a cabeça. Você vai com o globo ocular, com seus olhos, você vai olhar para um cotovelo primeiro e vai contar até 20. Vamos contar até 10, né? Tá. E depois você volta a olhar para mim e olha do outro lado, tá? Conta até 10. Conta em voz alta. Pode ser? Pode. Sem virar a cabeça, só o olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do outro lado agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai escolher um lugar aqui da sala, mais distante do seu olhar e vai contar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa seus braços agora e perceba seu corpo só, nesse momento. Se a gente tivesse comparado o Marcos, talvez lá naquele momento de maior agitação, que estava no simpático, com agora, tem pessoas que têm, às vezes, um certo desconforto, uma tontura, porque a gente está mexendo com o nervo vago, tá? Você ia ver a diferença. A gente começa a entrar nessa calmaria, que é corporal e que a gente está trabalhando o nervo vago, né? E isso é muito importante que a gente faça não só quando a gente está ativado, mas algumas vezes no dia. A gente começa a trazer mais presença, centramento. Inclusive, Marcos, uma pessoa que está vivendo o tempo inteiro esse engatilhar de trauma, ela vive muito mais no passado do que no presente. Ela está muito mais ligada ao passado e ela não consegue nem ver futuro. Inclusive, ela começa a culpar Deus. Ela acha que ela nasceu para sofrer, que tudo dá errado na vida dela, que a vida é muito pesada, porque ela está retraumatizando. E ela pode fazer um exercício simples. Existem diversos exercícios. Existe a coerência cardíaca, mas de forma disciplinar. Eu posso fazer isso contando 20 segundos olhando de um lado, 20 segundos olhando do outro, encontrando um lugar mais distante, um ponto mais distante. Eu vou entrando em parasimpático, eu vou começando, inclusive, a perceber meu corpo. Que eu posso ficar mais tranquila ou tranquilo. Né? Eu posso fazer isso diariamente. Muito legal mesmo. Não sei se eu já contei essa história aqui. Eu tenho umas histórias meio engraçadas, meio esdrúxulas, mas todas são verdadeiras. Eu sou um cara muito ansioso. E uma vez eu fui fazer uma meditação. Já contei aqui? Que eu fui fazer yoga com a minha esposa? A minha esposa, ela morava na Oscar Freire, lá em São Paulo, e a vizinha dela, não vizinha imediata, mas na rua tinha uma mulher que era filha do bambambam do yoga no Brasil. Não vou lembrar o nome do cara. Sim. E aí ela ganhou uma aula grátis com a mulher, né, com um acompanhante. Falei, vamos lá. E eu não estava muito afim de ir. Mas fui. Yoga, gente, é um troço muito difícil, muito cansativo. Você tem que ficar parado todo torto, numas posições e dói. É meio desconfortável o negócio. E tinha um senhorzinho do lado lá, o cara tinha uns 70 anos e ele, com facilidade, eu todo empenado lá olhando, contando, né, tinha que contar até 20, chegava no 5 eu já estava, meu Deus do céu, ainda falta 15, né? Enfim, aí no final, depois dos exercícios lá, eu estava todo moído já, a moça se propôs a fazer uma meditação guiada. E aí ela desligou a luz e tal, não botou som nenhum, e com aquela voz muito suave, né, começou a falar, poxa, vamos imaginar que você está num ambiente gramado, eu estou lá imaginando, o sol está brilhando, está um dia lindo. Eu falei, poxa, mas eu estou deitado num gramado, não tem nenhum paninho embaixo de mim aqui, e se tiver formiga na grama? Tá sol, não tem uma sombra. Pô, eu vou queimar aqui. Eu não consegui relaxar. Então, assim,
Engraçado isso, desculpa a história, isso mas mesmo, é isso aí. e foi assim, tudo que a mulher falava, eu inventava um problema na minha É meditação. claro. Né? Engraçado que isso aqui foi muito mais tranquilo, porque é apenas uma questão de olhar e contar. Você não tem que ficar Isso. imaginando nada. Você está Nada. olhando para uma situação que existe, que é seu cotovelo, 20 segundos, 20 Isso. segundos para o outro. É a conexão com o corpo e isso está estimulando o Muito nervo vago. legal, muito Você legal. precisa fazer mais isso. Quando perde a hora, por exemplo. Sim, sim, quando esquece de programar o despertador. Muito interessante, para você que fala que não tem, assim como eu, não leva tanto jeito, apesar de que isso é relativo, né, para fazer a meditação e tudo mais, porque são técnicas e você desenvolver, você vai Isso, conseguir também. Perfeito. Mas essa aqui eu achei que foi uma forma muito interessante de pelo menos conseguir quando você é um sujeito muito doido igual eu, por exemplo, que não consegue. Você tem, por exemplo, dificuldade para dormir ou não? Não, Consegue dormir bem? não, eu durmo Legal. tranquilo. E assim, eu durmo relativamente rápido. Que bom. É deitar e... Tem mais uma história engraçada. Conte pra Uma nós, vez a Max. minha esposa estava conversando comigo e eu dormi falando com ela. Sério? E Conversando de dormi boa. falando com ela. E ela falando, não sei o que, não sei o que. E eu... Dormindo. Ela falou, você tá dormindo aí? Só que eu estava naquele estágio que estava começando a dormir. Aí eu falei assim, não estava dormindo não. Mas se você não me chamasse, eu ia dormir já já. Boa. Nossa, ela ficou muito brava. É claro, você não estava presente para ela, né? Ué, estava deitado na cama já. Ela tá aqui falando. Já tô em outro plano. Conversando Já. com ela, olha que coisa. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir, né, Marcos? E às vezes é tanto pensamento acelerado, tão desesperador, as imagens que vêm, né, intrusas muitas vezes, que a gente precisa levantar, fazer, por exemplo, 20 agachamentos, trabalhar o corporal. Agachamento mesmo. Agachamento mesmo, ou prancha, porque a gente Aham. está estimulando o nervo vago. E quando a gente faz o agachamento, é como se houvesse um desgaste físico, trabalhar o físico, porque a informação que vem do físico para o cérebro é muito mais rápido do que, por exemplo, eu tô mal, e aí tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Isso é racional, é Aham. cognitivo. Não vai ou se ficar vai demorar muito. Ou ficar, pra que você tá pensando nisso? Vai dormir, aí você Isso. daqui a Não, pouco tá aí é pensando de novo. Piora, é muito pior. Então, levanta da cama, vai fazer 20 agachamentos, percebe que você está mais exausto. Ou uma prancha, ou esse exercício, né, que nós acabamos de fazer. E você consegue dormir melhor, porque você começa a entrar em parasimpático. Né? Muito legal. E isso é na sua avaliação, desculpa, Imagina. você também faz essa recomendação para os seus pacientes, imagino eu. Todos eles têm né? atividades para fazer extra sessão. Entendi. 50 minutos de sessão é muito pouco, né? Uhum. O que eles fazem depois? O que eles precisam fazer depois? É claro, eu tenho o costume, e isso sempre foi um valor para mim, de olhar esse ser humano como inteiro. Desde o ambiente que ele vive, como é que está a alimentação, o sono, a hidratação e a atividade. Inclusive, o nosso cérebro precisa de gordura boa, exercício físico, água, hidratação e sono, né? Como é que tá? Às vezes é um ajuste desse que a gente precisa fazer. Ele precisa, além de colocar umas atividades de nervo vago na rotina ou de coerência cardíaca na rotina, ele precisa começar a dar mais passos durante o dia. Né? Ativar o vago ventral, que é onde coloca esse ser humano em mais ambiente, em mais troca social. Entendi. E isso é imprescindível, ele precisa começar a movimentar esse corpo. Não tem força, não consigo sair da cama, tem casos extremos assim, claro que vai ser necessário medicação, mas se tem elementos ali, se tem atividades que a gente pode ajustar no dia a dia, precisa ser feito. Né? Porque ele não é só mente, ele não é só as emoções, ele não é só a história, ele tem mais, ele tem além. Né? Então, a gente precisa integrar tudo isso. Muito legal mesmo, interessante. Gente, a mente é uma coisa assim fantástica, né? A psique humana é encantadora. E como está conectado, né, encantador. Marcos? Não está separado, Sim. apesar de Descartes ensinar e muita gente Exato, acreditar ainda, né? pensamento cartesiano, né? Sim. Precisa estar conectado. Muitas Sim. vezes essa separação só piora. Tá, mas aí, assim, é uma coisa que a gente estava até discutindo aqui antes, o pessoal fala muito, estou traumatizado e tudo mais. Mas e aí, o que é o trauma de fato? Perfeito. Trauma é uma memória de longuíssima duração, que não se apaga com o tempo. Essa é uma fala, inclusive, de um dos meus supervisores na época, do Gastão Ribeiro, que é uma referência aqui no Brasil. E eu ouso acrescentar que trauma é uma memória de longa duração, longuíssima duração, que não se apaga com o tempo, que traz sensações extremamente desconfortáveis. Traz sensações físicas desconfortáveis. Isso é o trauma. E se a gente pudesse fazer uma brincadeira, já que aqui é descontraído, né?
Por favor. Na sua época de adolescência, você ia em bailinhos de passinhos? Dava pra fazer? Não fazia esses trem, não? Não ia. Eu sempre fui muito recluso, então não Não saía ia. de casa. Eu era Não um saía, jacu mas mesmo. era. Nem sabiam que você morava naquela cidade, não é isso? Uma vez, mais uma história, gente, o povo vai achar que eu sou doido. Na porta de casa, a gente ficava sempre brincando dentro de casa. E aí uma vez passou uma vizinha nossa, e vizinha quase que imediata, assim, que estava recebendo uma visita, e ela passou falando, aí, ó, isso aí são os filhos da Nilce. Eles não saem de casa, não. Sabia. Foi quase um safari, sabe? Agora nós vamos passar do lado da casa da Nilce. Olhando para a direita, aí tá o Marquinho, o Ronan e a Carol. São os filhos da Nilce. São 3. Então eu não frequentei, mas... Não frequentava. Uhum. Então lá com os meus 16, 15, 16 anos, a gente gostava de ir em bailinho, sabe? E lá naquela época tinha os passinhos, a gente fazia esses passinhos. Se a gente for fazer uma comparação com todo respeito, né, e amor em relação às pessoas que vivem traumatizadas, elas vão nesses bailinhos para dançar o passinho, mas está tocando valsa. Entendi. Eu vou em outro ritmo. Entendi. É como emprestar R$10 em juro especial e pagar depois de 6 anos, de 100 anos, né? É uma dívida imensa, é um acúmulo absurdo, né? É viver no passado, é viver em outro ritmo. Então, trauma é uma memória de longuíssima duração que não se apaga com o tempo. E por isso a necessidade de trabalhar de forma química, ensinar esse corpo a produzir mais neuromodulador, mais dopamina, beta-endorfina, né? Para que a gente possa ensinar esse cérebro de novo. Que diante de um homem de boné vermelho, tá tudo bem. Nada vai acontecer. Eu estou em segurança e proteção. E essa era brincadeirinha? Tem alguma coisinha para fazer? De bailinho? Eu pensei que você dançasse, não. Fazia os passinhos? Não fazia? Não. Era só um jacuzinho. Um jacu que ficava dentro de casa. Então, com 16 anos, eu resolvi fazer dança de forró fora de casa. Mas aí também foi Não só deu isso. certo. Não sou muito pé de valsa, não. Muito bacana mesmo. Mas aí, assim, quando a gente fala, você falou que não atende mais criança, é só filhos de pacientes, né? Mas existem diferenças clínicas, principalmente, assim, entre a manifestação traumática em crianças e em adultos? Sim, existem. A criança, por exemplo, traumatizada, ela regride na fala, ela está, por exemplo, com 8 anos, 6 anos, ela começa a balbuciar de novo, a falar como um bebezinho. Ela tem terror noturno, enurese, volta a fazer xixi na cama, então ela regride absurdamente, ela fica mais agressiva. Essa criança começa a achar que tudo é culpa dela. Entendi. Se isola. Então, tem comportamentos que a gente precisa, enquanto pai e mãe, a gente precisa levantar uma antena, né? Tem um caso de crianças que quando eu atendia, que quando voltavam dos pais, isso é muito comum do pai, né? Que os pais eram separados, quando voltava da casa do pai, na escola ele começava a ter comportamentos muito sexualizados. Entendi. No banheiro com os amiguinhos, com 6 anos, 5, 6 anos. Que não está normal. Né? Entendi. Tem alguma informação, e depois a gente descobriu que o avô mostrava vídeos pornográficos para essa criança. Então, tem informações ali que estão mexendo no comportamento. A criança, ela é muito, tanto para traumatizar, Marcos, quanto para se curar, se é que eu tenho direito de usar essa palavra, muito mais rápido que um adulto. Porque o trabalho é um pouco mais rápido, é diferente e mais rápido. E um comportamento diferente daquela criança, quando o pai está olhando, quando a mãe está olhando, vê que tem alguma coisa diferente, é muito mais reversível, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Tem comportamento diferente de criança, tem algo acontecendo. Entendi. Alguma coisa está acontecendo, diferente do adulto. Às vezes, eu tenho lá o assalto numa rua escura, estava de bicicleta, indo trabalhar, por um cara de boné vermelho. E demora 10, 20, 30 anos para que eu tenha um gatilho de novo, para que eu tenha um sintoma forte, por exemplo, que surja o diagnóstico de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizada, né? A própria somatização de um lúpus, de um vitiligo, enfim, qualquer que seja o diagnóstico que não se encontra causa, que a medicação, até o TDA ou o TDAH, as pessoas começam a se medicar ou são medicadas com um remédio X, não tem resposta, não melhora, e o diagnóstico foi de TDA, e quando você investiga, ali tem um trauma. Por quê?
No momento de um trauma, esse hipocampo, ele contrai, ele retrai. Isso também influencia o nosso córtex. A gente tem dificuldade para assimilar informações novas, memórias recentes. Aí eu faço um diagnóstico de TDA, não funciona a medicação, eu preciso fazer um movimento e entender o que está acontecendo aqui. Sim. Né? E pode E ser isso um está trauma. tão em alta hoje em dia, o pessoal Tudo é fazendo... TDAH, né? Então, é uma coisa Tudo é TDA que... ou TDAH. Nossa, Não estou eu dizendo tenho uma que raiva disso, sim. dá. Não são todos os casos, mas tem casos que Claro. o paciente não melhora com a medicação, Aham. tem o diagnóstico feito por um Sim. psiquiatra, um neurologista, e quando você vai investigar, tem traumas ali, que vão influenciar, inclusive, na memória. Engraçado como você falou que às vezes surge depois de muitos e muitos anos. anos. Às vezes é difícil até encontrar o que foi lá atrás que gerou Não esse se trauma, né? encontra. Então, eu vejo um boné vermelho e fico meio travado assim. Tá certo que não é esse caso, mas e aí, por quê? Exato. Né? Porque a maioria dessas memórias procedimentais, elas elas vão trazer sintomas físicos. E onde você não faz sentido nenhum eu ficar com palpitação porque o meu marido está atrasando, demorando para chegar em casa. O que está acontecendo? Ou que a minha namorada, estou namorando agora, recentemente, e ela não responde as minhas mensagens no tempo que eu gostaria, no tempo que eu responderia. E eu começo a ter palpitação, sudorese. O que é isso? Entendi. Eu nem sei o que aconteceu no passado. Eu não me lembro o que aconteceu. Porque não é córtex mesmo. É subcortical. É amígdala, é sistema límbico, é sensação. Então, eu vou ter que trabalhar com essas sensações. De que forma? Nervo vago, corporal, de baixo para cima. Né? Se eu for começar a investigar o que aconteceu, claro que tem uma história. Eu falei claramente da minha história, e tem muitas outras informações, inclusive na sua história, né? Dá para a gente cavar mais. Mas como é que eu respondo àquela palpitação que eu tenho, ou não estou conseguindo dormir nem com medicação, porque o meu chefe falou alguma coisa para mim, enfim, e ali engatilhou, não faz sentido nenhum. Tem memórias subcorticais que o meu corpo está trazendo, porque ele não mente. Eu posso estar mal, Marcos, entrar no elevador, você entrar no elevador e falar, tudo bem, Camila? Eu vou falar tudo bem, mas o meu corpo não vai mentir. Eu vou sentir algo, eu vou contrair, vou me distanciar. Né? O nosso corpo não mente. E quando a gente começa a perceber o nosso corpo, entender onde eu estava quando começou, e isso um terapeuta pode fazer, precisa fazer, eu começo a trabalhar, mesmo que eu não me lembre da memória, eu começo a trabalhar o meu corpo, eu começo a trabalhar com o nervo vago, para produzir a água que apaga esse fogo. Entendi. Muito legal. Uma coisa que você falou que, assim, hoje, levando em consideração a sua história, que você falou no começo do episódio, foi uma coisa que hoje você vê até com um certo, não vou dizer apreço nessa palavra, mas assim, te fez uma pessoa melhor. Sim, né? Com certeza. E assim, fica meio que uma mensagem, né? Do tipo, poxa, as dificuldades elas servem para te construir, né? Para fortalecer. E eu vejo também no meu caso, você falou da minha história e tudo mais, que me fez uma pessoa muito melhor, inclusive no trato com os pacientes, né? Questões de entender a condição financeira dos outros, porque eu já tive situações complicadas. Enfim, mas a pessoa que está passando por aquele momento de tristeza, ela pode sair muito melhor. Eu me lembro do Ricardo Boechat, que teve um episódio de depressão extenso, não sei se foram 3 anos de depressão que ele teve, e eu lembro de uma vez ele falando que foi um dos melhores professores que ele teve na vida. Complexo, horrível, não que eu deseje que as pessoas passem por isso, mas certamente é uma escada, só que para você conseguir usufruir dessa escada, você tem que subir. Tem. E se você não estiver conseguindo subir sozinho, você precisa de alguém que te dê a mão. Perfeito. Não tem como se tirar de um afogamento com a própria mão, né? Do próprio cabelo. Não dá. E é interessante isso, Max, se você me permite. Tem uma teoria Big Five que fala dos temperamentos, que fala do tipo de personalidade, que tem mais comprovação científica, mais comprovação. E ele fala de 5... aquele negócio de sanguíneo? Não. Que tem mais comprovações mesmo, né? Mais comprovações. E ele fala de 5 personalidades, 5 tipos. Primeiro, amabilidade. Segundo, abertura. Terceiro, conscienciosidade. Quarto, extroversão. E quinto, neuroticismo. Se, por exemplo, eu tenho um alto nível de neuroticismo, a minha personalidade é mais neurótica.
E você é mais amabilidade, por exemplo, então a amabilidade tem a ver com as pessoas. E esse neuroticismo tem a ver com as emoções. Eu sempre olho para o copo menos cheio, né? Mais vazio. Eu vou olhar para esse evento traumático, os que você, não vou dizer que são traumas, mas eventos desafiadores que você viveu na época da faculdade, e vou travar, vou olhar para a vida sempre como Deus está me castigando, eu tenho que sofrer mesmo. E se você é mais extrovertido, a característica de extroversão ou a amabilidade voltada, você vai olhar para esse evento da forma mais forte. Você vai reverter essa situação e vai se tornar um ser mais forte. Então, o que você está dizendo tem muito a ver com o tipo de pessoa também, o tipo de personalidade, um tipo de temperamento. Quer dizer que todo mundo que é neuroticismo alto vai ver o copo? Não, ele vai, a partir da consciência, começar a desenvolver e a melhorar, né? Então, tem muito a ver também com esse temperamento, com essa personalidade da pessoa. E, sem dúvida alguma, os maiores desafios são maiores professores, se a gente quiser assim entender. Exato. Como professores. Poxa, muito nunca ninguém tinha me falado por essa ótica que você falou aí, dessa questão de personalidade. O próprio trauma, a gente pode passar pelo mesmo evento traumático. Eu enxergar de uma forma, vem genética junto, vem história, mas você enxergar de uma outra forma. Porque dois irmãos do mesmo pai olham para o pai que é alcoólatra, por exemplo, um escolhe continuar bebendo e o outro escolhe nunca passar perto de álcool. Por quê? Se são irmãos, são do mesmo pai e mesma mãe. Por conta de, muitas vezes, um temperamento diferente. Entendido. Né? E, assim, se você tem um comportamento diferente, não necessariamente você precisa entrar num ciclo de auto-julgamento por não ter uma resposta XYZ. Exatamente. Muito legal mesmo. Poxa, muito interessante. Seus pacientes são pessoas de muita sorte. Dá para perceber isso. Eles são muito... Eu gosto de olhar para esses pacientes de uma forma como eles são muito generosos. Generosos por confiar toda semana a vida, a história deles, 50 minutos nessa relação nossa. Eu sou profundamente grata, Marcos, de todo o meu coração. Porque ter essa confiança deles é uma generosidade sem tamanho. É muito forte isso. Nossa, imagino. E você vai começar a ter trabalho bastante agora, porque o pessoal do Rio Grande do Sul aí vai inteirar os 45 dias aí que você falou, né? Temos, e se eu puder servir um pouquinho mais, eu me curo também. Esse é o meu grande propósito. Eu quero, Marcos, até o meu último dia, trabalhar, continuar atendendo, até meu último dia. É isso que me traz mais energia para a vida. É isso que me faz levantar da cama, além da minha vida, da minha família, os princípios que eu desenvolvi, os meus valores. Mas trabalhar me faz me curar, mais do que qualquer contribuição do outro. Se a gente não está servindo, a gente não serve para nada, né? E isso é um lema para mim. Se eu não estou servindo, para que eu sirvo? Então, poder servir nesse momento é o que eu mais preciso. Não é o outro, sou eu que preciso. Poxa, muito profundo. Cheguei até a me arrepiar aqui, na verdade. É sério, não estou brincando, não. Muito, muito legal mesmo. Bom, e como dá para perceber, fazendo um paralelo com o que você falou no meio do nosso episódio, que está muito interessante, diga-se de passagem, você não morreu de fome, né? Está fazendo a parte da... Muito bem, é verdade. Então, e está muito bem, obrigado, atendendo os pacientes. E, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Muito bom. Show de bola. Bom, estamos chegando, infelizmente, ao final desse episódio, mas eu quero lembrar a você que se chegou até aqui, por favor, se não curtiu, não compartilhou, ajuda aí, gente. Curta, compartilhe com quem você ama e gosta. Uma conversa sensacional, altíssimo nível que nós tivemos aqui. A sua obrigação, é uma obrigação de fato, é fazer este papo chegar a mais pessoas, para que mais pessoas que estejam em dificuldades, que estejam com situações traumáticas, ou apenas pessoas aí que buscam um entretenimento de qualidade, para que elas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Isso aqui é coisa fina, é coisa prime, né? Assim como o nosso podcast, que acontece aqui na 20 Medical Offices, que também é prime, né? A 20 Medical Office, como foi dito, é um cowork voltado para a área da saúde. Então, se você procura um lugar para atender com qualidade aqui em São José dos Campos, por enquanto, porque expandiremos no futuro, se Deus quiser. Amém. 20 Medical Offices é o lugar para você. Meu nome é Marcos Moreira, perdão. O meu @ é reumato.marcos.moreira. Você pode me encontrar no Instagram. E este é o Papo 20. Você pode encontrar no Instagram pelo @papo20. E o da doutora Camila, que está falando com a gente, @Camila, com um L só, Ragazzini com I no final. Excepcional episódio, uma lástima que esteja chegando ao final.
Eu vou pedir para você falar sobre você agora, num tempo não muito extenso, não mais do que 50 minutos, brincadeira. Ó, que eu fico 50 minutos, Marcos. Não mais do que 2 minutos, e aí você pode fosforilar, apesar de que você já, cada vez que você fala sobre você, dá para sentir muita paixão e muito amor no que você faz. E isso vale mais do que qualquer frase de efeito, né? Mas fique à vontade para falar sobre você, quem é Camila Ragazzini, amores e tudo mais. Eu tenho buscado melhorar todos os dias, de todo o meu coração, cada virtude, cada valor. E como eu disse, se eu não estou servindo, eu me pergunto por que é que eu sirvo. Desde lavar uma louça para os meus filhos, fazer a refeição deles, cuidar da roupa deles, dos bichinhos, dos animais, ao meu marido, assim como cada um dos meus pacientes. É isso que me traz essa cura, é isso que me traz sentido para a vida. Acho, João, que o nosso espaço está muito pititico já temos que expandir, já tem que ir para o alto, né? Marcos precisa de mais espaço. Então, se você é um profissional da saúde, se você acredita, assim como nós aqui da 20, que você pode servir mais, que você pode fazer mais, vem para esse espaço que, além de lindo, é um lugar acolhedor, de muita proteção, de muita sensação boa. A experiência de estar aqui na 20 é uma experiência bastante positiva. Muito obrigada. Poxa vida. Pedi para falar sobre ela, o senhor ganhou um merchan. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Assim, foi fantástico. Eu tinha certeza que seria um episódio acima da média e de como de fato foi. Você é uma pessoa iluminada, dá para ver que você faz muito bem o que faz. Já era para ter participado, mas mais uma vez, por percalços da vida, ela teve posso falar? Claro, meu filho teve dengue, ele teve hemorragia, ficou internado. Os dois tiveram dengue ao mesmo tempo, mas um piorou, o adolescente ficou internado. E não pude estar, mas tinha que estar hoje, né? Tinha que estar agora, nesse momento, onde o Rio Grande do Sul precisa da gente. Olha que maravilha. Precisa, nada é por acaso, então esse é o melhor momento. E quem sabe fazer esse exercício simples, todos os dias, pode ainda ajudar ainda mais essas pessoas. Maravilha. A distância, além desse exercício, se tiver alguma coisa, alguma dica que você possa dar, não sei se tem... A distância... para o pessoal do Rio Grande do Sul, alguma coisa do tipo. A coerência cardíaca será a melhor ferramenta nesse momento. Então, eu uso no consultório um aparelho, mas não precisa do aparelho. Vocês podem colocar, por exemplo, as mãos em cima do peito, no coração, e só respirar só. A gente coloca consciência nesse coração que tem 40 mil neurônios levando informações diretamente para o cérebro emocional. Fazer respirações simples assim, focando nesse coração. Então, a distância não precisa estar fisicamente comigo, não precisa estar fisicamente fazendo esse exercício, usando o aparelho, você já pode se auto-aplicar e poder enfrentar o que vem e a vida, de forma geral. Acho que a coerência cardíaca ajuda demais, tá, Marcos? Excepcional. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nós sempre encerramos aqui com algumas frases que eu tiro de um livrinho. Inclusive, você está curioso. De onde tira essas frases? É verdade, é um livro que chama A Antologia da Maldade, tá? Que é um livro do Gustavo Franco, que já foi ministro da Economia do Brasil na época do Fernando Henrique. Ele fez um apanhado neste livro aqui de diversas citações. Então, tem coisas mais profundas, tem coisas mais engraçadas, coisas que falam de política, tem frases sobre tudo. Por enquanto, a gente está naquelas que fazem a gente refletir. Daqui a pouco, a gente começa a fazer as mais engraçadas. Tá bom? Então, hoje, para encerrar esse episódio, nós leremos uma frase de... Cadê? Perdi o trem aqui, fui fazer propaganda. Do Agop Karagozian, que viveu entre 1925 e 2013. A frase é curta, mas muito profunda. Gritar engrossa as cordas vocais, mas certamente enfraquece o argumento.